Chegamos ao domingo, dia do Senhor, 19º domingo do tempo comum. Primeira leitura de hoje, nós vamos ouvir na missa que vamos participar, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, depois do 11 ao 13. E também o Salmo 84, cuja resposta será: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A segunda leitura, Romanos 9, do 1 ao 5, e o evangelho que vamos meditar, Mateus capítulo 14, do 22 ao 33. Ouçamos a palavra do Senhor e nos deixemos transformar pela palavra. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhes disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. No silêncio, na tempestade e na cruz, Deus continua presente. A liturgia deste domingo une 3 cenas que à primeira vista parecem diferentes, mas revelam uma única verdade: Deus nunca abandona o seu povo, mesmo quando parece esconder-se. Elias procura Deus na montanha. Paulo sofre pela incredulidade do seu povo. Os discípulos lutam contra a tempestade. Todos experimentam o silêncio de Deus. E todos descobrem que Deus está mais próximo do que imaginavam. Na primeira leitura, Elias refugia-se no Horebe, a montanha onde Moisés encontrou o Senhor. Elias está cansado, perseguido e desanimado. Espera uma manifestação extraordinária. Passa um vento impetuoso, depois um terremoto, depois um fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Então vem o murmúrio de uma brisa suave. Aí sim, Deus fala. São Gregório Magno comenta que Deus se manifesta na brisa, porque quer ensinar que sua presença não violenta a liberdade humana,
ela toca o coração com delicadeza. O Senhor não costuma gritar mais alto que o mundo. Ele fala ao coração que aprende a fazer silêncio. Nós vivemos, irmãos, cercados por ruídos, por notícias, pelas redes sociais, por opiniões, preocupações. Corremos o risco de procurar Deus apenas no extraordinário e esquecer que Ele continua falando na palavra meditada, na Eucaristia, na oração silenciosa e na consciência reta. Quem não aprende o silêncio dificilmente reconhecerá a voz de Deus. Aprenda a silenciar diante de Deus. Na segunda leitura, São Paulo abre o coração. Tem uma grande tristeza e uma dor continua no coração, e uma dor contínua no coração. Ele sofre porque muitos dos seus irmãos não acolheram a Cristo. São João Crisóstomo afirma que Paulo nos ensina que a verdadeira evangelização nasce da caridade. Antes de anunciar o Evangelho, o apóstolo sofre pelas almas. Hoje, talvez, essa palavra nos faça pensar. Nós ainda sofremos pela salvação das pessoas? Rezamos pelos filhos afastados da igreja? Pelos jovens que perderam a fé? Pelos sacerdotes? Ou já nos acostumamos com a indiferença? Quem ama Cristo nunca é indiferente à salvação dos irmãos. Quem ama Cristo nunca é indiferente à salvação dos irmãos. A tempestade no mar. O Evangelho apresenta os discípulos atravessando o lago durante a noite. O vento era contrário, as ondas batiam contra a barca. Jesus não estava com eles, ou pelo menos era isso que eles pensavam. A barca sempre foi compreendida pelos padres da igreja como imagem da igreja e também da nossa própria vida. Existem momentos em que tudo parece caminhar bem, mas também existem noites de tempestades. Na família, na vocação, na saúde, na vida espiritual, no coração. Santo Ambrósio dizia que a tempestade exterior frequentemente revela as tempestades interiores. Muitas vezes, o maior perigo não está nas ondas do lado de fora, mas no medo que cresce dentro de nós. Jesus vem caminhando sobre as águas. Na quarta vigília da noite, pouco antes do amanhecer, Jesus aproxima-se caminhando sobre o mar. Na mentalidade bíblica, o mar representa o caos, o mal e tudo aquilo que o homem não consegue controlar. Ao caminhar sobre as águas, Cristo manifesta que nada está acima do seu poder. Ele domina aquilo que domina o homem. Mas os discípulos não o reconhecem. Pensam que é um fantasma. Quantas vezes também nós confundimos a presença de Deus? Quando Ele não responde como esperamos, imaginamos que Ele nos abandonou. Quando a cruz permanece, pensamos que Ele se esqueceu de nós. Então Jesus pronuncia uma das frases mais consoladoras do Evangelho. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Coragem, sou eu. É o mesmo nome que Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Não é apenas uma palavra de conforto, é uma revelação da sua divindade. Sou eu. Não tenhais medo, não temais, não tenhais medo, eu estou contigo. Existem ondas que vêm contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, e parece que até mesmo Jesus não está, mas Ele está. Coragem, sou eu, estou contigo, irmão, eu não te abandonei. O seu sofrimento não é que eu te abandonei, não, eu estou te sustentando, te fortalecendo. Não perca a sua fé.
Pedro caminha sobre as águas. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Enquanto mantém os olhos, olha que ensinamento sobre essa passagem do Evangelho. Enquanto mantém os olhos em Cristo, ele caminha sobre as águas. Quando fixa o olhar no vento, começa a afundar. Quando fixa o olhar nos problemas, ele começa a afundar. São Leão Magno ensina que Pedro representa cada discípulo. Forte enquanto permanece unido a Cristo. Frágil quando confia apenas em si mesmo. É uma grande lição para a vida espiritual. Não afundamos porque existem tempestades. Afundamos quando permitimos que o medo seja maior do que a confiança. Pedro afunda, mas faz uma das orações mais bonitas da Sagrada Escritura. Senhor, salva-me. Hoje é dia também de você dizer, Senhor, restaura-me, salva-me, transforma-me. Santo Efrem, ele dizia que a mão de Cristo alcança antes mesmo que o homem termine de cair. A misericórdia de Deus é mais rápida do que o nosso pecado. Depois a profissão de fé. Quando Jesus entra na barca, o vento cessa. Então os discípulos se prostram e declaram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade torna-se ocasião de crescimento. Sem tempestade, talvez nunca tivessem conhecido plenamente quem era Jesus. Também nós descobrimos muitas vezes a fidelidade de Deus, não quando tudo está tranquilo, mas justamente nas noites mais difíceis. O Papa Bento XVI escreveu que a fé amadurece quando deixa de depender apenas das consolações e aprende a permanecer firme na aparente ausência de Deus. É nas tempestades que o discípulo passa de admirador a testemunha. Neste domingo, dia do Senhor, somos convidados a olhar para o Cristo, a confiar em Jesus, a não olhar mais para os problemas, para as dores, mas para confiar no Senhor. Olhar no Senhor. Coragem sou eu, não tenhais medo. Quando começo a afundar, ainda tenho a humildade de clamar, Senhor, salva-me. Minha fé depende das circunstâncias favoráveis ou permanece firme, mesmo quando Deus parece silencioso? Que a Virgem Maria conduza a barca da nossa vida até o porto seguro, que é Cristo. E que, sustentados pela sua graça, jamais deixemos de caminhar ao encontro daquele que vence todas as tempestades. Irmão, hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia de você ir à missa, comungar a palavra, comungar Cristo, comungar com os irmãos também, porque onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Precisamos um dos outros. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida e abençoe o seu domingo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.